ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Presente. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor secretário, que basta consignar na lista de presença a presença do vereador Normanha. Senhor presidente, tenho a informar que se encontram 13 vereadores presentes e 9 ausentes. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da segunda sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Bonifácio Campaner para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Leitura será feita no Salmo 62, versículo 5 em diante. Ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Obrigado, vereador Bonifácio Campaner. Solicito ao nosso secretário que deixe consignada a presença do vereador Jaime José da Silva.
Colocamos em conformidade com o artigo 147, a linha A do regimento interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Senhor secretário, que proceda às seguintes leituras. Leitura das correspondências recebidas do Executivo. Segunda sessão ordinária, dia 12 de fevereiro de 97, correspondências do Executivo. Ofício 575/97 envia cópias de documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Escritório Regional de Araçatuba, relativos às contas do DAIA no período de 89 e 92, quando era presidente daquela autarquia, o engenheiro sanitarista Orlando Saliba. O ofício 800/97 envia resposta ao requerimento número 337/96, de autoria do então vereador Aimoré Chiquito Ortega. Ofício 806/97 solicita indicação de 3 membros do Poder Legislativo para comporem comissão especialmente designada para revisão de inúmeras leis no âmbito municipal. Solicito ao novo secretário vereador Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências e diversas respostas às matérias aprovadas. Primeiro, Governo do Estado de São Paulo envia resposta ao requerimento do então vereador Aimoré Chiquito Ortega. A seguir que se proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Tudo bem? Bom, e você? Senhor presidente, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência solicitar a possibilidade de que, quando das sessões desta Câmara, sejamos anunciados pelo nosso apelido, Birubiru, para uma melhor associação deste vereador por seus eleitores. Aproveitamos o ensejo para solicitar que o teor deste ofício seja levado ao conhecimento dos nobres pares desta casa. Respeitosamente, o Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador pelo PRP, ao excelentíssimo senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente. Senhor vereador, ao cumprimentarmos Vossa Excelência cordialmente, passamos às vossas mãos cópias de documentos obtidos diretamente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Escritório Regional de Araçatuba, relativamente às contas do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, DAIA, alusivas ao período de 89 e 92, ocasião em que era presidente daquela autarquia municipal, o engenheiro sanitarista Orlando Saliba. Na ausência de outro particular para o ensejo, renovamos protestos de estima e apreço, subscrevendo-nos atenciosamente professora Germínia Doce Ventoloni, prefeita municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Da prefeita municipal, senhor presidente, existem inúmeras leis no âmbito municipal que autorizam ou concedem isenção de impostos, taxas, contribuição de melhorias, tarifas pelo consumo de água e uso de esgoto, aprovação de projetos e demais tributos. Como sabe Vossa Excelência, a concessão de isenções de tributos deve sempre ser apoiada em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município. Entendemos, dado o volume dessas leis, ser necessário fazer uma revisão geral, com o objetivo de ser confirmada a situação atual de cada uma das entidades ou pessoas beneficiadas com isenção de tributos municipais, inclusive se,
preenchendo os requisitos, devem ou não continuar gozando de tais benefícios. Por se tratar de assunto que envolve os poderes executivo e legislativo, pretendemos constituir uma comissão especialmente designada para esse fim, composta de 6 membros, sendo 3 representantes de cada um dos referidos poderes. Dessa forma, solicitamos a Vossa Excelência a indicação, com a urgência possível, dos 3 membros desse poder legislativo, para que possamos o quanto antes dar início aos trabalhos mencionados. Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, firmamos-nos atenciosamente a professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara dos Vereadores. É o que há, presidente. Solicitamos ao nobre vereador Carlos Hernandes, que secretaria esta mesa, proceder à leitura das correspondências recebidas de diversos. Segunda sessão ordinária, correspondências e diversos. Jornal do Senado, exemplar 393, ano 3º de 27/1/97. Câmara Municipal de Porto Ferreira comunica a eleição e posse da mesa diretora para o biênio 97-98. Novas da Dutra. Boletim informativo mensal para os usuários da rodovia Presidente Dutra. Ano 1, número 9, 1997. Jornal do Senado, exemplar 392, ano 3, de 24/1/97. Câmara Municipal de Bilac comunica a composição da mesa diretora para o biênio 97-98. Câmara Municipal de Bebedouro informa a composição da mesa diretora para o exercício de 97. Jornal do Senado, exemplar 391, ano 3º, de 23/1/97. União dos Municípios, diretor Armando Correia, publicação especializada em administração municipal, número 1, ano 37, 1997. Informativo hoje na Câmara, edição 5.822. Informativo hoje na Câmara, edição 5.823. Jornal do Senado, exemplares 394, 395, 396. Câmara Municipal de Guarujá comunica a composição da nova mesa diretora para o biênio 97-98. Câmara Municipal de Acri informa a eleição e posse da mesa diretora para 97-98. Câmara Municipal de Santópolis, HPI, comunica a composição da mesa diretora para 97-98. Câmara Municipal de Dracena envia a relação dos vereadores eleitos para a mesa diretora biênio 97-98. Câmara Municipal de Andradina cumprimenta a nova mesa diretora eleita para o biênio 97-98. Câmara Municipal de Penápolis envia cópia do requerimento 07/97, de autoria do vereador Marco Antônio Baroni Sader. Câmara Municipal de Indaiatuba informa a eleição e posse da mesa diretora para o biênio 97-98. Dr. Antônio Sérgio Batista, advogado, envia cópia de parecer quanto à exigência de contabilidade própria para as câmaras municipais. Diálogo Comerciário, boletim informativo do SECA, ano 3, número 11, fevereiro de 97. Jornal do Senado, 399, ano 3º de 4/2/97. Controle Externo, publicação da União dos Auditores Federais e Controle Externo, número 6, ano 1, outubro a dezembro de 96. Jornal do Senado, número 397. Câmara Municipal de Itapiraí comunica a composição da mesa diretora para o biênio 97-98. Informativo hoje na Câmara, edição 5.824. Informativo hoje na Câmara, edição 5.825. RNT, Revista Nacional de Telecomunicações, 208B, ano 18 de dezembro de 96. Diário Oficial, Leitura, Cultura, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, janeiro de 97. E, finalmente, Câmara Municipal de Penápolis envia cópia do requerimento número 6/97, de autoria do vereador Marco Antônio Baroni Sader. É o que há, presidente? Solicitamos que seja efetuada a leitura dos projetos de emenda à lei orgânica que constam aqui da pauta da mesa diretora. Projeto de emenda à lei orgânica do município de Araçatuba. Da nova redação do artigo 42, inciso 15º do artigo 9º da lei orgânica do município de Araçatuba-Loma. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta o parágrafo 3º do artigo 42 e o inciso 15º do artigo 9º da lei orgânica do município de Araçatuba passam a vigorar com as seguintes redações.
Artigo 42, parágrafo 3º. O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, realizada a votação em aberto e público. Artigo 9º. 15º. Decidir sobre a perda do mandato de vereadores por voto aberto e público e maioria absoluta nas hipóteses previstas nos incisos 1º, 2º e 6º do artigo 16, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representando na sessão, assegurando o direito de ampla defesa. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica do município entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 20 de janeiro de 97. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador. Consultamos os novos vereadores que consideram objeto de deliberação o presente projeto. Não havendo nenhuma manifestação, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao nosso secretário que proceda à leitura dos projetos de lei de autoria do Executivo. E a leitura agora, portanto, os projetos do Executivo. Começamos. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que visa revogar a Lei Municipal 2.805, de 12 de maio de 1987. A empresa Lages Concriar Indústria e Comércio Limitada, por força da lei acima mencionada, recebeu do município em doação uma área de terra localizada no Parque Industrial, primeira etapa, com 3.100 metros quadrados, destinada para ampliação de suas atuais instalações. Não se efetivou, porém, na área doada, a ampliação visada pela lei, o que por si só ensejaria a nulidade da doação, conforme previsto no artigo 5º da lei em referência. Por essa razão, e considerando o termo de desistência subscrito pelo responsável da donatária anexo, estamos propondo a essa augusta Câmara a revogação da Lei 2.805/87, de forma a retornar ao município a posse e o domínio sobre a área referida e a possibilitar a sua eventual doação ou concessão de uso a outra firma que queira se instalar ou ampliar suas instalações em Araçatuba. Dada a relevância da matéria e com fundamento do artigo 40 da Lei Orgânica do município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, prefeita Gemina Dulce Venturoli, ao excelentíssimo senhor Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara. Consultamos os novos vereadores se consideram objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal 3.963, de 6 de julho de 93, os honorários advocatícios concedidos à Fazenda Municipal, a título de sucumbência nas causas em que for autora ou ré, passaram a ser distribuídos igualitariamente aos procuradores municipais. Mais tarde, pela Lei 4.071, de 9 de dezembro do mesmo ano, tais benefícios foram estendidos aos procuradores do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba-Daia. Parece que tais leis foram instituídas com o fim de incentivar financeiramente os procuradores a se dedicarem mais aos seus afazeres profissionais em benefício do município, como se esses fossem contratados para uma ou outra causa. A divisão desses honorários é feita de forma simples, sem nenhum encargo aos beneficiários, isto é, todo o material utilizado na propositura da ação e as despesas pessoais, quando for o caso, são pagos pelo município. Inclusive, por conta desse, também correm todas as despesas cartorárias e eventuais preparos. Convém alertar que outros profissionais, assistentes e demais auxiliares, que compõem o quadro funcional da Secretaria dos Negócios Jurídicos do município, não têm o mesmo direito, embora suas tarefas de apoio sejam elementares a um bom resultado nas questões judiciais. A exemplo dessa asserção, é de se fazer menção à sucumbência relativa ao mês de dezembro de 96, que atingiu a quantia exata de R$ 20.160,48. Entende-se que tal verba não é cabível a quem está sendo destinada e os procuradores não necessitam desse tipo de incentivo para exercerem condignamente sua missão de defender o município, pois não se trata de opção, sim de dever enquanto ocupam tais cargos. O município, sem dúvida, necessita de bons profissionais na área jurídica, assim também como necessita de bons médicos, dentistas, engenheiros e etc.
Porém, veja que esses profissionais liberais não recebem nem a metade do valor recebidos por aqueles citados inicialmente, mesmo sem computar a sucumbência. Assim, por não haver razão que justifique a destinação dessa verba aos procuradores do município e, por extensão, ao uso do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, estamos propondo a essa Câmara o incluso projeto de lei que revoga as leis municipais 3.963, de 6 de julho de 93, e 4.071, de 9 de dezembro de 93. Considerada relevante a apresenta matéria, solicitamos com fundamento do artigo 40 da LOMA o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Cardeiro da Silveira, presidente da Câmara. Consultamos nobres vereadores se consideram objeto de deliberação o presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A seguir, senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa colenda da Câmara dos Vereadores o projeto de lei anexo que altera dispositivo da Lei Municipal 4.899, de 22 de outubro de 1996. Essa lei disciplina a cobrança de tributos do exercício de 97. A linha A do inciso 1º da referida lei autoriza a concessão de 30% de desconto sobre o total dos carnês, IPTU mais taxa e taxa de conservação de estradas de rodagem para pagamento único até 10 de fevereiro de 97. Essa medida é proposta com o objetivo de permitir aos contribuintes novo prazo para se beneficiarem desse vantajoso desconto de 30%, levando-se em consideração que em todo início de ano as finanças da maioria dos contribuintes estão recuperando-se dos possíveis excessos e gastos com os festejos próprios dessa época. Por essa razão, é oportuna e conveniente apresenta a propositura que inalda, altera o percentual de desconto, apenas dilata o prazo por 30 dias para pagamento do IPTU, taxas e taxa de conservação de estradas de rodagem com pagamento em única parcela. Considerada relevante a presente matéria, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. Professora Germina Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Antônio Cardeiro da Silveira. Consideramos os nobres vereadores se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicito ao nosso nobre secretário, vereador Carlos Hernandes, que proceda à leitura do ofício do Executivo Municipal de número 852. Senhor presidente, para que possamos realizar novos estudos relativamente à matéria, objeto do ofício 001/259, 7.745/96, que desafeta a área de terra da classe de bens de uso comum do povo, localizada no bairro Santana, transferindo-a à classe de bens dominiais e autoriza a sua doação à Associação Esportiva Geração Futuro, destinada para a construção de um centro de treinamento. Rogamos a Vossa Excelência seja aludido o projeto de lei e devolvido a esse Executivo Municipal. Na certeza de contar com a usual atenção de Vossa Excelência, renovamos protestos de consideração e apreço com nossa saudação cordial. Professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Antônio Cardeiro da Silveira, presidente da Câmara. Solicito ao nobre vereador que proceda à leitura dos projetos de lei de autoria do Legislativo. Revoga em todos os seus termos a Lei Municipal 4.913, de 6 de novembro de 96. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica revogada em todos os seus termos a Lei Municipal número 4.913, de 6 de novembro de 96.
Artigo 2º. Fica restaurado em todos os seus termos o artigo 2º da Lei Municipal 1068, de 29 de setembro de 64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor à data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, 6 de fevereiro de 97. Antônio Carneiro da Silveira, vereador pelo PSDB. Dispõe sobre o serviço de mototáxi do município. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a criar o serviço de mototáxi do município. Artigo 2º, o serviço criado será regulamentado pelo Poder Executivo Municipal até 60 dias da data da publicação desta lei. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Edivaldo Costa, vereador pelo PSDB. Autoriza o desconto. Momento, nobre secretário. Consulto os nobres vereadores, se considera objeto de deliberação o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Carneiro Silveira. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Consulto os nobres vereadores, se consideram objeto de deliberação o projeto de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa, que dispõe sobre o serviço de mototáxi no município. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza desconto no valor das taxas referentes à aprovação de projetos estipulados da Lei Municipal 3.583/91, que alterou disposições do Código Tributário Municipal. Lei Municipal 1520/70. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a estimular a regularização cadastral dos imóveis urbanos, ficando determinado que, pelo prazo de 180 dias a contar da data da vigência dessa lei, as taxas referentes à aprovação, exame e verificação de projetos constantes na tabela 3ª do anexo à Lei Municipal 3.583, de 6 de novembro de 91, constantes do item 1º, incisos A, B, C, E e G, e do item 2, todos os incisos, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, incidente nesses casos, ficam reduzidos em 50%. O processo contará com a aprovação de projetos de imóveis de uso diversos elaborados por responsável técnico habilitado, arquiteto e engenheiro civil, contando ainda com os seguintes documentos. Primeiro, requerimento. Segundo, projetos, cópias heliográficas. Terceiro, memorial descritivo. Quarto, artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a elaborar projetos técnicos de engenharia para os imóveis que se encontrarem irregulares com área igual ou inferior a 60 metros quadrados, incluída a área de ampliação, sem ônus para os proprietários no prazo estipulado no artigo 1º. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrários. Tadami Kawata, vereador do PTB. Consulta os nobres vereadores, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicito ao nosso nobre secretário que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Denomina Edson Ioco a atual Rua 11, localizada no Jardim São Rafael. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Edson Ioco a atual Rua 11, localizada no Jardim São Rafael. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador do PL. Consulta o plenário. Se considera objeto de deliberação o presente projeto de decreto legislativo. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Projeto de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para visitar o pronto-socorro municipal e os postos de atendimento sanitários do município de Araçatuba. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba resolve. Artigo 1º.
fica constituída uma comissão especial de 3 vereadores para visitar o pronto-socorro municipal e os postos de atendimento sanitários, PAS, do município de Araçatuba, objetivando encaminhar à senhora prefeita municipal relatório da situação em que se encontra esse setor de saúde. Artigo 2º. A comissão especial de que trata o artigo anterior terá o prazo de 60 dias para concluir os seus trabalhos e apresentar relatório ao plenário. Artigo 3º. As despesas com execução dessa resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlos Hernandes, vereador pelo PFL. Consultamos o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Altera dispositivos da resolução 1167, de 11 de abril de 94. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba resolve, artigo 1º, o caput do artigo 149 da resolução número 1167, de 11 de abril de 94, e o seu parágrafo 2º passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. Todas as proposituras a serem apreciadas pelo plenário no grande expediente deverão ser entregues ao Departamento de Apoio Administrativo pelos vereadores e pelo chefe do Executivo até às 17h30 das quintas-feiras, quando serão numeradas e protocoladas por ordem cronológica de apresentação, sendo obrigatoriamente apreciadas essa ordem. Isso depois de insertas no grupo respectivo. Parágrafo 2º. Excetua-se do dispositivo do caput do artigo as proposituras referidas nas alíneas F e G do artigo 147 desta resolução, as quais serão aceitas até o final do grande expediente. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 97, Tadamo Kawata, vereador do PTB. Consultamos os vereadores se considera objeto de deliberação o presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
Solicitamos ao nosso secretário que proceda a leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos de vereadores. Inicialmente, gostaríamos de alertar os novos vereadores que continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Arlindo Mariano. Estando com a palavra o vereador Nelson Reis Alves, que dispõe de 8 minutos. Orienta ainda que os edis Antônio Edivaldo Costa Dunga dispõe de 2 minutos e Arlindo Mariano de Araújo Filho, que dispõe de 4 minutos. São vereadores que fizeram reserva de tempo. Ainda estavam inscritos os vereadores Bonifácio Campaner, Jaime José da Silva, Carlos Alberto Normanha, que fizeram uso da palavra, mas não reservaram o tempo. Consulto o vereador Nelson Reis Alves se ele dispensa o restante de tempo que tem direito. O vereador Nelson Reis Alves dispensou o tempo que ele tem direito. Consulto o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. Consulto o vereador Arlindo Mariano de Araújo. Também dispensa. Não havendo nenhum vereador que queira mais fazer uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos demais requerimentos que se encontram nesta mesa. Senhor presidente, considerando a necessidade de enxugar a máquina administrativa, já foi. Vamos ao novo requerimento. Senhor presidente, considerando a campanha realizada pelo jornal Folha da Região, objetivando conscientizar a população da necessidade da preservação do patrimônio público, considerando o alto valor publicitário dessa campanha, ao mesmo tempo que é munida de fortes argumentos reveladores do surpreendente índice de vandalismo oriundo da falta de educação de nossa juventude, considerando que referida campanha está sendo coroada de êxitos, não só pelos textos nela apresentados, mas também pela maneira como vem chamando a atenção de toda a população, considerando que são iniciativas como essa que fazem com que continuemos acreditando cada vez mais na força e no potencial informativo do jornal Folha da Região, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao jornal Folha da Região, pelo desenvolvimento da campanha com o objetivo de conscientizar a população da necessidade da preservação do patrimônio público. Requeremos ainda, seja dado conhecimento desse documento ao ilustríssimo senhor diretor, Dr. Genilson Senche, e às equipes e redatores, editores e produtores do jornal Folha da Região. Edmo Pereira, vereador do PDT. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, tendo em vista o grande número de pessoas que nos procuram buscando medicamentos, como está funcionando a farmácia municipal? Qual é a dotação orçamentária para a compra de medicamentos? De que forma é feita a distribuição de medicamentos? Existe possibilidade da instalação de outros pontos de distribuição de medicamentos na periferia de Araçatuba? Edmo Pereira, vereador do PDT. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte.
Quantos convênios a Prefeitura Municipal firmou com as escolinhas de futebol desde 96? Existem outros convênios atendendo outras modalidades esportivas amadoras? O projeto Adote um Atleta está funcionando em Araçatuba? Em caso negativo, por quê? Qual tem sido a participação da administração municipal na equipe profissional da Associação Esportiva Araçatuba? Ed Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador querer fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, como está a situação do espaço cultural ferroviário? Segundo, qual é a sua real finalidade? Terceiro, qual é o critério que a administração municipal adota para emprestar o prédio do espaço cultural para empresas comerciais? Quarto, quais as vantagens que tais empresas trazem para o município? Edmo Pereira, vereador PDT. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Qual é a verba destinada este ano para a concessão de bolsas de estudos? Segundo, quais os critérios utilizados para a seleção dos bolsistas? Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 97, Edmo Pereira, vereador PDT. O presente requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o lote número 8 da quadra 18, situada na rua José de Castro Alves, no bairro Jardim Amissade, pertence ao município, como atesta a cópia da certidão em anexo, considerando que devido ao seu abandono e ao matagal que ali cresceu, esse lote está servindo de depósito de lixo para pessoas pouco escrupulosas. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que informe a esse legislativo, dentro do prazo legal, o seguinte. Primeiro, existe algum projeto para utilização do lote número 8 da quadra 18, localizado na rua José de Castro Alves, bairro Jardim Amizade? Em caso positivo, para que seja utilizado o referido lote. Sala de Sessões, Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PSDB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, esse executivo já programou a roçagem da área institucional localizada entre a Rua dos Fundadores e a Rua Afonso Paulo de Souza, no conjunto habitacional Hilda Mandarino, onde o matagal está prejudicando os moradores que convivem com escorpiões e aracnídeos. Se positivo, para quando está prevista a realização do serviço? Sala de Sessões, Carlos Hernandes, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo o vereador que queira discutir, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que foi inaugurada recentemente a Avenida dos Araçás, considerando que a mesma agilizou o tráfego na região central, dando maiores opções aos motoristas, considerando que a mesma se tornou uma via de alta velocidade, considerando que seus cruzamentos tornaram-se extremamente perigosos, em especial o cruzamento com a Rua Prudente de Moraes, requeremos ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte. Primeiro, existe alguma providência por parte desse executivo para dotar os cruzamentos da Avenida dos Araçás, em especial o cruzamento com a Rua Prudente de Moraes, de semáforos? Em caso positivo, quando será instalado o citado sistema de sinalização? Carlos Hernandes, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discuti-lo, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, considerando que o conjunto habitacional Hilda Mandarino está afastado da área central de nossa cidade, considerando que os moradores do citado bairro estão solicitando a dotação de algumas benfeitorias do bairro, dentre elas a instalação de mais um aparelho de telefone público do tipo orelhão, considerando que citada reivindicação é justa, pois os aparelhos existentes no bairro não são suficientes para o atendimento e contento da população, considerando que a empresa Telecomunicações de São Paulo, Telesp, tem procurado atender sempre que possível as solicitações desse legislativo, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a direção da empresa Telecomunicações de São Paulo, Telesp, solicitando a instalação de um aparelho de telefone público do tipo orelhão no conjunto habitacional Hilda Mandarino, mais precisamente na rua Joaquim Cândido, 1167, de frente ao Bazar Casa Sinai. José Carlos Santos Hernandes, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a cidade de São José do Rio Preto é considerada uma dos maiores centros médicos da América Latina, considerando que grande quantidade de araçatubenses, principalmente pessoas carentes, se dirigem àquela cidade à procura de tratamento médico especializado e gratuito oferecido pelo Hospital de Base, considerando que a maior dificuldade encontrada por essas pessoas é em relação à locomoção, pois as ambulâncias não estão sendo suficientes para atender a todos os necessitados, considerando que cabe a todos nós, representantes do povo, encontrar os meios necessários para facilitar o acesso da população aos serviços essenciais, indispensáveis à sua subsistência, requeremos, ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando-lhe que informe a esse legislativo, dentro do prazo legal, o seguinte: primeiro, há possibilidade do Executivo Municipal providenciar o transporte periódico de pacientes à cidade de São José do Rio Preto através de ônibus, com a finalidade única e exclusiva de receberem tratamentos médicos? Segundo, em caso negativo, por quê? Carlos Hernandes, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os terrenos urbanos de propriedade da Rede Ferroviária Federal passaram para o domínio do município, considerando que no bairro Engenheiro Taveira existe uma considerável área de terra que também era de propriedade da rede, considerando, etc., requeremos seja oficiada a senhora prefeita, solicitando-lhe que informe a esta Câmara, primeiro, a quem pertencem os terrenos que eram utilizados pela Rede Ferroviária Federal, localizados no bairro rural de Engenheiro Taveira. Se esses terrenos pertencem à Prefeitura Municipal de Araçatuba, existe projeto para ocupação dos mesmos? Sala de sessões, Antônio Carneiro da Silveira, vereador do PSDB. O presente projeto está em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando a polêmica que surgiu desta casa e perante a população araçatubense no que diz respeito aos altos salários pagos pela Câmara dos Vereadores de Araçatuba aos seus funcionários, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, que nos seja fornecido cópias das folhas de pagamento dos funcionários e vereadores desta casa, mês a mês, incluindo direitos, diferenças salariais e outras vantagens recebidas no período de janeiro de 96 a janeiro de 97, objetivando elaborar alguns estudos para tentar resolver de uma vez por todas esta questão que, a nosso ver, está desgastando a imagem do Poder Legislativo. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 97, Nelson Reis Alves, vereador do PRP. O presente projeto está em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Considerando que a Lei Municipal 4.887, de 27 de setembro de 96, concedeu desconto de 70% para pagamento de débitos fiscais, tributários ou não, vencidos ou não, em parcela única até 10 de outubro de 96,
Considerando que a referida lei, em seu artigo 4º, autorizou o Executivo Municipal a prorrogar por decretos esse prazo, considerando que uma parcela da população araçatubense é amparada pela existência da referida lei e pela propaganda vinculada pela equipe do então prefeito municipal, aproveitou o desconto de 70%, quitando o carnê do IPTU e taxas relativas ao ano de 97, considerando ainda que, devido à existência da Lei Municipal 4899, de 22 de outubro de 96, disciplinando a cobrança de tributos do exercício de 97, concedendo 30% para o pagamento em parcela única até 10 de fevereiro de 97, do IPTU e taxas relativas ao ano de 97, iniciou-se uma batalha jurídica. Considerando que, em vista da decisão judicial, a nova administração, através da portaria GP 0897, determinou a notificação de todos os contribuintes que efetuaram o pagamento dos tributos de 97, com desconto de 70% para o pagamento da diferença, considerando que essa cobrança pune tão somente aqueles que, temos certeza, cumprem fielmente com seus compromissos tributários junto à Prefeitura e acabam sendo indiretamente penalizados quando a administração municipal concede descontos e anistias de juros aos devedores inadimplentes, considerando finalmente que, de acordo com o orçamento de 97, a estimativa de arrecadação do IPTU para esse exercício é de R$ 2.800.000, aproximadamente 2,5% da estimativa da arrecadação total do município, requeremos, ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe a esse legislativo a possibilidade da prefeitura municipal iniciar da cobrança da diferença de IPTU e taxas relativas ao exercício de 97 a todos aqueles que se beneficiaram do desconto de 70% concedido pela Lei Municipal 4.887, de 27 de setembro de 96. Hélio Correia, vereador do PFL. O presente requerimento está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Lei Municipal 4887, de 27 de setembro de 96, concedeu desconto de 70% para pagamento de débitos fiscais, tributários ou não, vencidos ou não, em parcela única até 10 de outubro de 96, considerando que a referida lei autorizou o Executivo a prorrogar por decretos esse prazo, considerando que uma grande parcela da população araçatubense aproveitou o desconto de 70%, quitando o carnê do IPTU e taxas relativas ao ano de 97, considerando que em 22 de outubro de 96 foi editada a Lei Municipal 4899, disciplinando a cobrança de tributos do exercício de 97, concedendo 30% para o pagamento em parcela única até 10 de fevereiro de 97 do IPTU e taxas relativas de 97, considerando que foi impetrada a ação popular visando a proibição do recebimento de IPTU e taxas com desconto de 70% com consequente obtenção de liminar, considerando que o Tribunal de Justiça suspendeu essa liminar em razão do recurso impetrado pela administração anterior, possibilitando assim o recebimento do IPTU e taxas com desconto de 70%, considerando que a atual administração considerou indevido o desconto de 70% para recebimento antecipado do IPTU e taxas e interpôs outro recurso junto ao Tribunal de Justiça, considerando que a nova administração, através da portaria GP 0897, determinou a notificação de todos os contribuintes que efetuaram o pagamento dos tributos de 97, com desconto de 70% para pagamento da diferença, considerando que, em nosso entendimento, aqueles que pagaram IPTU e taxas 97 com desconto de 70%, nada mais devem à Prefeitura, haja visto a quitação dessas dívidas. Requeremos, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que no prazo legal informe a esse legislativo a possibilidade da Prefeitura Municipal, através de lei, conceder anistia a todos aqueles que se beneficiaram do desconto de 70% para o pagamento de IPTU e taxas de 97, relativa à diferença que está sendo cobrada com medida de justiça. Sala de sessões, Tadami Kawata, vereador do PTB. Constando no plenário, se considera objeto de deliberação, Desculpa, senhor vereadores. Constamos o plenário, colocamos em discussão o requerimento de autoria do vereador Tadami Kawata. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado.
Senhor presidente, considerando que crianças menores de 5 anos não pagam passagem nos ônibus da TUA, Transportes Urbanos Araçatuba, considerando que para obter esse privilégio essas crianças devem passar por baixo da catraca, considerando que as catracas utilizadas pelo ônibus da TUA, Transportes Urbanos Araçatuba, pela sua altura são muito próximas do chão, considerando que devido ao exposto as crianças são obrigadas a se arrastarem pelo chão para poderem transpor as catracas, considerando que essa situação de embaraço e constrangimento tem causado revolta nas mães que necessitam de utilizar o serviço de ônibus coletivo com seus filhos, requeremos ouvir do plenário da forma regimental, seja oficiada a empresa Transportes Urbanos Araçatuba, solicitando que informe o seguinte. Primeiro, há a possibilidade dessa empresa substituir as catracas atuais por outras que deixem um espaço razoável para facilitar o acesso de crianças menores de 5 anos nos ônibus coletivos? Em caso negativo, por quê? E terceiro, ainda em caso negativo, a empresa tem algum projeto para resolver ou minimizar esse problema? Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. Esse projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicitamos ao nosso serviço de cinegrafia que faça com a palavra o vereador autor da matéria, Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, os membros da mesa, meus pares e o povo aqui presente. O objeto desse requerimento é fazer com que a prefeita oficialize a TUA para que não aconteça o que está acontecendo em Araçatuba com essas catracas, quando as crianças com menos de 5 anos passam por baixo dessas catracas como se fossem bois, bezerro. Como vocês podem... Dá para rodar a fita aí? Olha, as filmagens que nós fizemos durante esses dias, essas crianças elas passam por baixo como se fossem bois. As mães e os pais ficam humilhados pegando essas... Pegando essas crianças, colocando por cima ou encostando o rosto no chão. O que eu queria era que a prefeita solicitasse da TUA, Transporte Urbano de Araçatuba, que mudasse esse catraca desses ônibus. Olha lá para vocês verem. Obrigado. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Não havendo mais nenhum vereador que queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao nosso secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura das moções. Senhor presidente, considerando que no último dia 14 de janeiro de 1997, o jornal A Gazeta Esportiva publicou entrevista com o jogador de futebol José Ferreira Neto, que teve uma rápida passagem pela Associação Esportiva Araçatuba AIA, no Campeonato Paulista da Série A1 do ano de 96, considerando que o citado jogador, por motivos alheios ao nosso município, foi dispensado pela diretoria da AIA, motivos esses pelos quais nossa cidade não pode ser responsabilizada. Considerando que quando da dispensa a diretoria da AIA estava em pleno gozo de suas funções, não cabendo a este ou aquele questionar a decisão desses profissionais do nosso futebol maior, considerando que na citada entrevista o ex-jogador da Associação Esportiva Araçatuba Neto ofendeu de maneira bruta e sem escrúpulos não só o time do Araçatuba, mas também a nossa cidade e a sua querida população. Considerando que o jogador Neto sempre foi um atleta polêmico, causando enormes tumultos por onde passou, tendo sido, inclusive, o personagem de um triste episódio do nosso futebol,
quando deu uma cusparada no árbitro José Aparecido de Oliveira. Considerando que a entrevista concedida por Neto teve repercussão negativa dos meios esportivos, inclusive a nível nacional, dificultando inclusive as montagens do time do Araçatuba para a temporada de 97, considerando que o citado jogador não mereceu o carinho e o reconhecimento do nosso povo enquanto por aqui esteve, tendo mostrado diante de todos a imprensa esportiva ser uma pessoa desequilibrada, precisando inclusive fazer terapia com ele, como ele mesmo diz na citada matéria, submetemos à alta apreciação do plenário uma moção de repúdio ao ex-jogador da Associação Esportiva Araçatuba Aia, o senhor José Ferreira Neto, pela atitude impensada de denegrir a imagem não só da Associação Esportiva Araçatuba, mas também do nosso povo araçatubense, que sempre prestigiou o jogador, dando-lhe todo o carinho enquanto esteve nessa cidade. Requeremos ainda que cópia da presente moção de repúdio seja encaminhada ao jornal A Gazeta Esportiva, às imprensas falada e escrita de Araçatuba, à TVI, programa TJ Interior, ao jogador que atualmente se encontra no Esporte Clube Corinthians da capital paulista e ao ilustríssimo senhor Eduardo José Fará, digníssimo presidente da Federação Paulista de Futebol, para conhecimento do teor desse documento. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 97, Carlos Hernandes, vereador do PFL. Consultamos os 9 vereadores que se consideram objeto de deliberação a presente moção de repúdio. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, a mesma será encaminhada às comissões pertinentes. Esta mesa recebeu um ofício de número 852/97, de autoria do Executivo Municipal, que solicita a retirada do projeto de lei que está tramitando nesta Casa de Leis, que diz respeito à doação de área de terra à Associação Esportiva Geração Futuro. O regimento interno desta Casa, o seu artigo 104, diz: o autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de sua proposição. Parágrafo 1º. Se a matéria ainda não recebeu parecer de comissão, nem foi submetida à deliberação do plenário, compete ao presidente deferir o pedido. Parágrafo 2º. Se a matéria já recebeu parecer favorável de comissão, ou se já tiver sido incluída em pauta para ser submetida ao plenário, sem votação iniciada, a este compete a decisão. É o caso do presente projeto de lei, que já se encontra com os pareceres da comissão e se encontra na pauta da ordem do dia. Então, nós colocamos para a decisão do plenário, consultamos os 9 vereadores, se são favoráveis à retirada deste projeto de pauta ou se são contrários à sua retirada. Com a palavra para encaminhamento, o vereador líder do governo municipal, Nelson Reis Alves. Senhor presidente, nós conversamos com os mais diversos vereadores desta casa a respeito desse projeto. Nós conversamos com grande parte dos senhores vereadores e notamos que não há uma oposição ao projeto. O que há são detalhes a serem corrigidos. Ao invés de doação, transformar para concessão real de uso, estabelecer um limite de bolsas de estudo. Enfim, nós achamos que não há motivo para retirar, o que nos levou a telefonar para a senhora prefeita, ela não concordou com a gente, até passei o telefone a Vossa Excelência. Mas como depende de votação, eu gostaria de pedir ao plenário que analisasse bem a matéria, porque o interessado já está esperando por esse projeto há meses. E isso demanda um prejuízo, que pode até redundar na sua mudança de ideia ou a mudança do projeto para uma outra cidade. Então eu pedi aos senhores vereadores que rejeitassem o pedido de retirada do projeto e nós nos reuníssemos numa das salas da casa para estudarmos as emendas e adequá-lo à vontade da maioria
que é soberano. Muito obrigado. Obrigado, Nelson Reis, fez o encaminhamento e votação. Em votação, o pedido de retirada encaminhado pelo Executivo Municipal. Os favoráveis à retirada permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa. Só para a orientação, os que votarem não, estão votando para a permanência do projeto em pauta para que ele seja discutido. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Avelina Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané. Não. Carlos Alberto Normanha. Não. Clemente Cavazana. Não. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Não. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Ney Giron. Não. Tadami Kawata. Não. Valério Cambuí. Não. Senhor presidente, tenho a informar que 19 vereadores votaram pelo não. Aliás, corrigindo, 17 vereadores. Fica então mantido na pauta da ordem do dia o presente projeto de lei. Encerrado o grande expediente, iniciamos então o pequeno expediente. Com a palavra, os vereadores Avelino Aparecido Rocha. Está ausente. Vereador Bonifácio Campaner. Dispensa. Vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Dispensa. Vereador Clemente Cavazana. Dispensa. Não havendo vereador que façam uso da palavra durante o pequeno expediente, damos por encerrado o pequeno expediente e suspendemos a sessão a pedido do vereador Nelson Reis Alves. Presidente, antes de suspender, eu só queria levantar uma questão de ordem. Pois não, uma questão de ordem, vereador Nelson Reis Alves. Note, não há nada de contrário, não há contra a matéria. Mas a forma regimental a que foi submetida, proposta e aprovada, está errada. Porque nas moções se exige 1/3 da assinatura dos membros da Casa. E foi aprovada uma moção recentemente, agora, 2 matérias atrás, que tem só a assinatura do autor. Então, para que não fira o regimento interno, não crie-se um precedente regimental, eu peço a Vossa Excelência que os funcionários colham a assinatura, até me proponho assinar também, mas para que não se fira o regimento interno. Muito corretamente, eu acredito inclusive que nós vamos arguir nossa assessoria jurídica, porque recebeu a matéria e essa veio para leitura na mesa, quando o regimento interno não permite que isso aconteça sem a assinatura de 1/3
dos vereadores dessa casa. Agradecemos a colaboração do decano vereador Nelson Reis Alves. E suspendemos a sessão por até 10 minutos para a discussão do projeto de lei entre os vereadores, a fim que este possa receber as emendas necessárias. Solicito ao novo secretário Sidney Giron que proceda à chamada dos seus vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo da Costa. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Avelina Aparecido Rocha. Avelina Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes. Presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Solicito ao novo secretário que seja consignada a presença do vereador Jaime José da Silva. Informa, senhor presidente, que 18 vereadores estão presentes, um ausente. Havendo número regimental, reabrimos a presente sessão e iniciamos a ordem do dia. Primeiro item, discussão única do projeto de lei número
349/96, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta a área de terra da classe de bens de uso comum do povo, localizada no bairro Santana, transferindo-a à classe de bens dominiais e autoriza sua doação à Associação Esportiva Geração Futuro, destinada para a construção de um centro de treinamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, eu requeiro a inversão da pauta para que as emendas que estão sendo elaboradas para o projeto anunciado possam ser refeitas. O vereador Nelson Reis Alves solicita a inversão de pauta, tendo em vista as emendas que estão sendo elaboradas a esse projeto de lei número 349/96. Os favoráveis pela discussão, os contrários se manifestam. Aprovado. Está invertida a pauta e passamos à discussão do segundo item. Segunda discussão do projeto de lei 089/96, de autoria do Edil Teocli Manarelli Filho. Dispõe sobre diretrizes e normas para a seleção de mutuários para casas ou apartamentos populares no município de Araçatuba. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emenda, durante a primeira sessão ordinária realizada em dia 3 de fevereiro corrente. Solicitamos ao secretário que proceda leitura de emenda, caso essas tenham sido oferecidas pelos senhores vereadores em segunda discussão. Não havendo nenhuma emenda oferecida pelos vereadores em segunda discussão, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, ele está em votação. Em votação, o artigo 1º ao artigo 8º. Os favoráveis pela discussão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Constando no plenário, se dispensa da redação final o presente projeto de lei, tendo em vista uma emenda apresentada e aprovada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, eu peço a suspensão da sessão por até 10 minutos, para que as emendas possam ser elaboradas. Tendo em vista a importância das modificações que estão sendo implementadas ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que desafeta a área de terra da classe bens comum do povo para a construção de um centro de treinamento e sua doação à Associação Esportiva Geração Futuro, submetemos ao plenário se estão de acordo com a suspensão da sessão por até 10 minutos requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a suspensão por até 10 minutos, tendo em vista as emendas que estão sendo preparadas nesta casa ao projeto que se encontra em discussão. Senhor secretário, que proceda. Senhor secretário Ney Giron, que proceda a chamada nominal dos seus vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa. Ausente. Arlindo Mariano
Filho. Presente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazano, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, Presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente. Senhor presidente, tenho a informar que estão presentes 17 vereadores, ausentes 2 vereadores. Havendo número regimental, reabrimos a presente sessão. Primeiro item da pauta que foi invertido e agora passa a ser discutido por esta Casa de Leis. Discussão única do projeto de lei número 349/96, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta a área de terra de classe de bens de uso comum do povo, localizada no bairro Santana, transferindo-a à classe de bens dominiais e autoriza sua doação à Associação Esportiva Geração Futuro, destinada para a construção de um centro de treinamento. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 7ª sessão extraordinária de 27 de dezembro de 1996, sendo que não foi apreciado face à suspensão da sessão. O referido projeto constou da pauta da ordem do dia da primeira sessão ordinária de 3 de fevereiro de 97, em regime de urgência, sendo que na ocasião teve sua discussão adiada por uma sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das emendas apresentadas ao projeto. Informo aos senhores vereadores que apresentaram emendas, se desejarem efetuar a retirada das emendas apresentadas, à medida que elas forem efetuadas as leituras, ele deverá solicitar a retirada da emenda. Senhor secretário, que faça a leitura das emendas apresentadas. Os vereadores que têm emenda poderão se manifestar. Não havendo manifestação, eu vou colocar para a leitura. Vereador Tadami. Pela senhor presidente. Pela. Solicito a retirada da emenda apresentada nesse projeto. De minha autoria. Solicita a retirada das emendas por ele apresentada. Senhor secretário, que proceda a retirada das emendas do vereador Tadami Kawata. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador José Américo. Solicito a retirada da emenda da nossa autoria. Solicita também a retirada da emenda por ele apresentada. Senhor secretário, que proceda a retirada da emenda apresentada pelo vereador José Américo. O vereador Sidney Giron solicita a retirada de 4 de suas emendas apresentadas. A que cria
um artigo no projeto de lei 349, outra emenda aditiva do vereador Sidney Giron, as folhas 1 do projeto de lei e também a protocolada pelo número 10. Então, o vereador Sidney Giron, tendo apresentado 5 emendas, retira 4, permanecendo apenas uma para discussão e apreciação desta casa. Retira também a emenda o vereador Carlos Hernandes. Solicito então, senhor secretário, que proceda à leitura das emendas que continuam constando do projeto de lei. Bom, vamos então à emenda do projeto de lei. Emenda modificativa da nova redação ao artigo 2º e parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 349/96, alterando-se também a emenda do projeto. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder cessão de direito real de uso pelo prazo de 30 anos da área de terra descrita no artigo anterior à Associação Esportiva Geração Futuro, destinada à construção de uma clínica especializada em futebol, vôlei, basquete, natação, centro de treinamento. Artigo 3º. Parágrafo único. A escritura pública de concessão de direito real de uso deverá ser lavrada no prazo de 120 dias contados da publicação desta lei. Nelson Reis Alves, vereador do PRP, 3 de fevereiro de 97. Outra emenda aditiva, cria-se um artigo do projeto de lei 349/96, onde couber, com a seguinte redação. Artigo. Em todos os cursos que a Associação Esportiva Geração do Futuro fizer funcionar em Araçatuba, 10% do total de matrículas serão reservadas a bolsistas integrais, cuja destinação a alunos carentes será regulamentada por lei. Sidney Giron, vereador. O projeto está em discussão. Não. Senhor presidente, nós solicitamos a Vossa Excelência a suspensão por até mais 5 minutos para que a assessoria possa elaborar uma subemenda. A requerimento verbal do vereador Hélio Correia, submetemos ao plenário a suspensão da sessão por mais 5 minutos. Só vará pela discussão, os contrários se manifestem. Aprovado. A sessão está suspensa por mais 5 minutos, tendo em vista a necessidade de elaboração de uma subemenda a uma emenda apresentada pelo vereador Nelson Reis Alves. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente.
Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes. Presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente. Senhor presidente, informo que estão presentes 17 vereadores e 2 vereadores estão ausentes. Havendo o número regimental, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura da subemenda apresentada pelo vereador Hélio Correia. Emenda aditiva. Na emenda de autoria do vereador Nelson Reis Alves, número P45, entre as expressões real de uso e pelo prazo de, adite-se o seguinte: com promessa de doação. Sala de sessões, 12 de fevereiro de 97, Hélio Correia, vereador. O projeto está em discussão. Solicito ao nosso serviço de cinegrafia que faça a projeção de um vídeo elaborado a pedido do vereador Sidney Giron. Com a palavra para elucidar o vídeo, o vereador Sidney Giron. Senhoras e senhores, boa noite. Uma satisfação pela primeira vez ocupar essa tribuna para falar justamente de um assunto que me interessa bastante, que é o esporte. Essas imagens que nós estamos vendo é a área em questão onde o João Magoga pretende instalar, né, esse clube. Então, a pedido de alguns vizinhos ali, a gente tem visto que é uma região bastante abandonada, e por ser morador desse bairro eu sempre tive conhecimento que a prefeitura pretendia construir um polo esportivo, né, nesta região. A princípio eu confesso que eu era contra a doação desse. Vocês podem ver as imagens no centro da cidade, né? Então a princípio eu era contra, mas depois de ir no local vocês podem ver, ali existe o depósito de entulho, nessa região existe muito escorpião, existe, olha lá, quantidade de material de construção antigo, animais mortos. Então eu acredito que a única forma de urbanizar isso aí seria através de uma pessoa que tivesse o interesse por urbanizar isso. Então, o meu interesse basicamente são a urbanização dessa área e a criação de mais uma escola profissionalizante, que no caso é o futebol, o esporte em geral. Eu, como professor de educação física, não deixaria de ser contra. E com detalhe, né, a gente teria a participação de crianças carentes nessa parcela aí de 10%, que é significativo. A gente pode aproveitar e tirar a criança da rua e aproveitar, quem sabe, no futuro, saírem novos craques para o ar aí, para não acontecer o que está acontecendo aí com o nosso, né, com o Dunga, com o Elinho, a dificuldade que a gente sabe que todo ano de montar um time profissional para a Associação Esportiva Araçatuba. Então eu acredito que com a iniciativa do professor João Magoga, de transformar, pela sua experiência, a gente sabe pelos grandes clubes que ele já passou, a gente teria a oportunidade de, quem sabe, revelar algum jogador para a área aí. Com certeza isso vai acontecer. Eu acredito que só por si esse projeto já paga esse terreno. Então vocês podem ver realmente uma lagoa formada a 700 metros do centro da cidade. Então por isso que eu respeitosamente peço aos meus pares, aos meus colegas, que inclusive esse imóvel aí, ó, está à venda há muito tempo, ninguém se interessa, o proprietário não se interessou inclusive em terminar, pôs a venda e não consegue vender. Vocês podem ver, ó, uma verdadeira selva dentro da cidade. Existe um local denominado Fumódromo,
que o pessoal, os marginais usam para se drogar, e infelizmente pela dificuldade, eu até acredito que a polícia tem para entrar no local, porque não existe acesso. Então eu sou favorável que essa área passe a ser urbanizada, e inclusive tem um outro problema, que é o Horto, que também tá nessa mesma situação. Vocês podem ver, ó, esgoto a céu aberto, e isso só será resolvido definitivamente com a urbanização disso. Bom, acho que as imagens, né, são bem claras. Isso aí. Muito obrigado. Continua em discussão o presente projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Em votação, as emendas apresentadas e a subemenda apresentada também pelo vereador Hélio Correia. Para melhor citação, vou pedir que o nosso secretário leia as emendas antes de que elas sejam votadas. Emenda aditiva da emenda de autoria do vereador Nelson Reis Alves. Entre as expressões de áudio use pelo prazo de lei, adite-se o seguinte: com promessa de doação. Hélio Correia, vereador. Emenda modificativa da nova redação, artigo 2º e parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 349/96, alterando-se também a emenda do projeto. Artigo 2º, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a cessão de direito real de uso, pelo prazo de 30 anos, da área de terra descrita no artigo anterior à Associação Esportiva Geração Futuro, destinada à construção de uma clínica especializada em futebol, vôlei, basquete e natação, centro de treinamento. Artigo 3º, parágrafo único, a escritura pública de concessão de direito real de uso deverá ser lavrada no prazo de 120 dias, contados da publicação desta lei. Sala de Sessões, 3 de fevereiro de 97, Nelson Reis Alves, vereador do PRP. Emenda aditiva, cria-se um artigo no projeto de lei 349/96, onde couber com a seguinte redação: em todos os cursos que a Associação Esportiva Geração do Futuro fizer funcionar em Araçatuba, 10% do total de matrículas serão reservados a bolsistas integrais, cuja destinação a alunos carentes será regulamentada por lei. Sidney Giron, vereador. Em votação, a emenda oferecida pelo vereador Nelson Reis Alves. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, a subemenda apresentada pelo vereador Hélio Correia. Subemenda à emenda do vereador Nelson Reis Alves, que foi aprovada. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovada. Em votação, a emenda oferecida pelo vereador Sidney Giron. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Aprovada a emenda, votaremos agora os projetos, os artigos do projeto. Em votação, os artigos 1º ao 5º. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com as emendas aprovadas. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Consulta o plenário sobre a dispensa da redação final. Os favoráveis à dispensa da redação final permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nenhum item na pauta da ordem do dia, agradecemos os senhores vereadores e os convocamos para a próxima sessão a realizar-se na próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Cultura.